estudo tem como título Racismo, motor da violência e traz como pauta, entre outros assuntos, o tanto que a cor da pele tem influência sobre o impacto sofrido pelas vítimas de crimes no Brasil. Um aspecto observado pelos especialistas é que alguns dados, muitas vezes incompletos, acabam por não deixar explícita a relação entre o racismo e a violência, dificultando ainda mais a evolução das políticas públicas que poderiam auxiliar na solução desse problema. Esse relatório detectou que uma grande falha nos dados oficiais são a carência de dados sobre cor. Então, as vítimas nunca são apresentadas enquanto definição de cor, ou, no caso, de raça. E aí, então, nesse sentido, esse relatório tem essa forte marca desse aspecto. O aumento do feminicídio no Ceará também é tratado no estudo, que avalia amplamente os fatores que incidem sobre os casos de violência. Ao todo, foram computados 1.408 casos desta natureza nos 5 estados monitorados. Aqui em Fortaleza, né, principalmente em 2019, essa questão do feminicídio teve uma relação muito forte, né, com as facções. Não só ocorreram os feminicídios envolvendo meninas, né, garotas, né, que tinham alguma relação com o tráfico, mas também uma questão que mostra como o feminicídio tem essa qualidade da presença da mulher. É como se ela fosse morta pelo fato dela ser mulher. Um outro ponto que chama a atenção dos pesquisadores e é tocado no estudo é relativo ao assassinato de crianças e adolescentes no Ceará, já que entre os municípios estudados, Fortaleza é o que mais registrou crimes deste tipo. Entre junho de 2019 e maio de 2020, foram 27 casos na capital cearense. O primeiro é a questão de Fortaleza é uma cidade muito desigual, né? É uma das cidades mais desigual do mundo. Segundo, é a área de vulnerabilidade que essas pessoas moram, né? Fortaleza também tem essas áreas que a gente denomina como de favela, né? Que são áreas muito pobres, muito despossuídas de poderes públicos. De acordo com a coordenadora geral do SEDECA, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, políticas públicas precisam ser desenvolvidas a partir dos dados conhecidos como uma resposta efetiva à violência. Mais da metade das crianças e adolescentes que foram assassinadas estão fora da escola. Eu sei quem são essas crianças que estão fora da escola. Então é preciso uma política que combata a evasão escolar, que vá buscar essas crianças que estão, né, e adolescentes em idade escolar, mas que não estão frequentando a escola. É possível, sim, ter uma política pública direcionada a famílias adolescentes que têm tido filhos e políticas de enfrentamento à gravidez na adolescência. Para a especialista, o modelo de segurança pública precisa ser repensado para que a violência não seja combatida a partir da geração de mais movimentos de violência. E Mara Carneiro reforça a importância de questões de cor serem tratadas em pesquisas e estudos sobre a violência, para que o racismo se torne um inimigo cada vez mais visível para ser combatido. Um dos pontos é a questão de dados, né? Você não conseguir fazer estatísticas não significa que não tem racismo. Na verdade, você é uma invisibilidade, inclusive, da pauta, né? Mas você consegue. Outras pesquisas, você vai ver os dados, né, do sistema de mortalidade da saúde, você vai ver outras pesquisas e você vai vendo como o racismo estrutura as desigualdades no país e vai estruturar, inclusive, as mortes. Outro ponto levantado por ela é relativo à carência de inteligência e investigação no que diz respeito aos crimes letais. Nós temos esses números absurdos de mortes, de assassinatos contra crianças e adolescentes que você não consegue saber a autoria, você não consegue fechar um processo de saber as condições daquele delito. No estudo divulgado, é possível observar que as operações e patrulhamentos monitorados pelos 5 observatórios durante um ano resultaram em 984 mortos e 712 feridos. Ou seja, 1 em cada 7 operações monitoradas registrou ao menos uma morte.
Aqui no estado, uma ação desastrosa deste tipo resultou recentemente na morte do menino Misael, de 13 anos, assassinado em casa por PMs em Chorozinho. O crime aconteceu no último dia 1º. Causando tensão e revolta na cidade, a morte do jovem motivou protestos de moradores que chegaram a queimar pneus e troncos de madeira no quilômetro 70 da BR-116, bloqueando totalmente o tráfego por cerca de 1 hora. Nós temos um modelo de segurança pública que ele é ostensivo e que ele privilegia a guerra, né? Essa lógica da guerra é uma lógica que é ruim para os policiais, porque nós também há um crescimento de mortes, né, contra policiais, e ele é ruim para a população como um todo. Então, é inadmissível que a gente tenha mortes, sobretudo de crianças e adolescentes, provocado pelo agente que deveria proteger a população. Isso não pode ser tolerado. Para isso, nós precisamos enfrentar um debate, né, no Estado e na sociedade, de enfrentamento de questões estruturais, né, como o racismo, por exemplo, né, não são qualquer morte, não é qualquer pessoa que é assassinada e não é qualquer pessoa que é assassinada pelo agente do Estado. É preciso a gente mudar esse modelo de segurança pública, apostando mais em investigação, né, mais em inteligência, né, e menos nessa lógica do combate e da guerra, né, e é preciso a gente também ter uma polícia focada mais no direito, né, do cidadão, no direito da cidadania, do que nessa lógica mesmo, né, de uma justiça que acaba não sendo justa, né, como é a situação do que aconteceu com Misael, assim, que é terrível, desolador, que a gente não encontra palavras, né, para tentar explicar o inexplicável. A rede de observatórios de segurança inclui diferentes grupos de pesquisa e estudo ao redor do Brasil, em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. Entre eles, o Laboratório de Estudos da Violência da UFC. Os dados são obtidos pela rede a partir de uma metodologia de garimpo da informação, utilizando diferentes fontes para observar os fenômenos sociais que rodeiam o cenário do crime e das violências. Esse trabalho, nesse sentido, ele pode até vir como somatória dos dados oficiais. A maneira metodológica de obtenção dessas informações é de uma garimpagem que é feita. Então, diariamente é garimpada as notícias sobre segurança, né, a partir principalmente dos jornais, né, dos principais jornais, por exemplo, os jornais locais, mas aí cada estado trabalha com os jornais do seu estado, tá? E alguns jornais que têm um caráter mais nacional, se usa esses dados num sentido de uma garimpagem. O segundo são dados que surgem a partir das redes sociais. Quais são as informações que aparecem nas redes sociais sobre acontecimentos, né?